continuidade ao curso de Dev para iniciantes. Hoje vamos para a aula 9 e falaremos sobre como invocar formulários. Invocar quer dizer chamar, abrir formulários. E tenha em mente que isso é uma coisa que você vai fazer muito. E é um procedimento muito simples. Existem algumas poucas diferenças entre um e outro, mas isso com o dia a dia você vai experienciando. Vamos ao Delphi. E como de costume, vou utilizar um projeto que eu desenvolvo para um cliente. E vamos fazer o seguinte, eu vou apenas inserir um novo formulário nesse projeto, para que você possa ver ele sendo invocado. Vou mostrar aqui como é que eu faço, e depois eu vou fazer um. Bom, vou utilizar como exemplo esse cadastro de vistoria de saída. Vou fechar aqui esses formulários. Bom, primeiro de tudo você tem que saber se o seu projeto, se ele trabalha com formulários MDI ou não, ou seja, se ele permite que você abra várias telas ao mesmo tempo. Se for o caso, você vai fazer como eu estou fazendo aqui. Bom, em vistoria de saída, para abrir esse formulário aqui, eu faço apenas isso. Dou 2 cliques aqui no botão, para poder abrir o método de clique dele. E na verdade aqui a única coisa que está fazendo com que eu abra aquele formulário são essas 3 linhas aqui. A abertura em si é fruto do instanciamento desse formulário aqui em tempo de execução. Esse aqui é o formulário FRM Vistoria Saída, que é esse camarada aqui. É essa variável aqui, FRM Vistoria Saída, que é o nome desse formulário. Onde é que você vê o nome? O nome você vê aqui, ok? Então, você vê que aqui é o formulário, aqui é a propriedade onde eu gravo o nome do formulário, e aqui é onde eu estou chamando esse formulário aqui, esse FRM Vistoria Saída. Sendo que antes de você fazer esse procedimento, você tem que adicionar a unit referente a esse formulário de vistoria aqui. Substitua pelo nome do seu formulário, certo? O meu formulário aqui é vistoria de saída. Então, mas qual é a unit dele? Então, tem que ir lá em cima, verificar. O nome é UFRM Vistoria Saída, certo? O nome é parecido, mas você vê que tem uma diferença aqui. Não, no momento que eu criei o formulário, eu dei esse nome para a unit desse formulário. São coisas diferentes. Aqui é o nome da classe e lá é o nome do objeto formulário. São coisas distintas. Bom, voltando ao formulário que vai abrir o outro formulário, Esse aqui, no caso, é o formulário principal. Mas é claro que você pode abrir outros formulários a partir de um formulário que não seja o formulário principal. Quanto a isso não tem nenhum problema. Então, você tem que fazer referência a essa unit aqui, o FRM Vistoria Saída. Como é que você faz a referência? Você vai lá na Uses, pode ser tanto nessa inicial ou nessa aqui, depois de Implementation. Eu costumo fazer aqui. Então, se eu der aqui um Ctrl F para fazer uma pesquisa, você vai ver que ele está aqui, o FRM Vistoria Saída. Só com essa adição dessa unit aqui é que eu posso ter acesso aos membros, tanto ao formulário quanto aos membros dele, certo? Então aqui no botão já fiz a referência dele lá na Uses, aí agora eu posso colocar esse comando aqui, que é o que? Ele está dizendo assim, se FRM Vistoria Saída, se o formulário de nome FRM Saída for new, ou seja, se ele não está em memória, então faça o que? Com o mesmo formulário FRM Vistoria Saída, crie um novo e torne a aplicação dona desse formulário. Só isso, eu estou instanciando, Isso aqui é um procedimento padrão quando você está instanciando um objeto. O nome dele, 2 pontos igual, seguido do nome da classe, ponto create, e quem vai ser o dono, ok?
Pronto. E depois ele já é instanciado, você vai e chama pelo nome dele, né, o nome do objeto, e dá um show. Esse show faz com que ele abra a janela. Bom, fala-se muito, mas é só ter em mente que é muito pouco. Você vai lá, pega o nome do formulário, nome da unit, adiciona ele na classe uses, na seção uses, lá em cima. E depois aqui no botão que você for invocar o formulário, você faz essa verificação. Verifica se ele está new. Se tiver new, você cria ele na hora. E depois é só dar um show. Ah, mas e se ele não tiver new? Justamente, se ele não estiver new, ele vai apenas dar um show. Ele vai colocar em evidência. Agora vamos fazer um exemplo. Eu vou criar aqui um formulário. New form. Vou salvá-lo na minha pasta de projetos. Eu vou chamá-lo de utest. Esse aqui é o nome da unidade. Pronto. Já tem a unidade, ele já está no meu projeto. Você vem aqui em F11 para acessar o Object Inspector e você dá um nome para ele. Vou botar o nome de FRM Test. Bom, essa parte aqui, essa parte de formulário está ok. Você precisa fazer uma outra coisa no formulário, que é vir aqui em Projeto, Options e marcar o formulário que você acabou de criar, que é FRM Test, e passá-lo para a condição de formulários disponíveis e não autocriáveis. Por quê? Porque se você deixar ele aqui, ele já vai ser autocriado automaticamente. E você não vai querer isso, né? Geralmente você vai ter N formulários em um projeto e aí todos vão ser criados automaticamente, sendo que você não vai usar todos e vai ficar tudo aquilo em memória. Então, é claro que você deixa alguns como auto-create, como aqui o formulário principal, aqui o meu data module, aqui outros data modules e aqui é uma tela que eu coloco a minha logomarca. Então, os demais ficam disponíveis para que você possa chamar, que vai ser o caso de FRM Test. Ok, ele já veio aqui para baixo da lista. Pronto. Agora eu vou adicionar aqui um objeto, apenas para poder ilustrar, ter alguma coisa aqui, né? É apenas um componente image. Vou deixar proporcional, vou alinhar ao client, a toda a tela. Vou mudar a cor de fundo dele, apenas para ficar no padrão. Você vem aqui em Color, Auto Size, Center. Já aqui, que é onde eu vou chamar o novo formulário, né? Nessa unit aqui desse formulário, eu preciso agora o que? Fazer a declaração da minha unit. Qual é a minha unit? O teste. Então, para que eu possa ter acesso aqui nesse formulário, o principal, eu tenho que adicionar ele lá na minha seção Uses. Pode ser nessa? Pode ser nessa aqui também. Vou botar nessa aqui primeiro para vocês verem. Pronto. Agora eu vou fazer a chamada do formulário através desse botão aqui. Vou chamar ele de teste. Vou chamar não, eu vou colocar a descrição dele como teste. Aqui. Dá 2 cliques, ele vai abrir o método clique do botão. E agora eu vou fazer aquele procedimento. Se FRM teste foi igual a new, então FRM teste vai ser igual a TFRM test.create, onde a application vai ser a dona dele. E por fim, vou dar um show para que ele possa ser exibido. Detalhe, como esse projeto ele é MD Forms, então eu preciso fazer com que esse formulário também seja MDI. Onde é que eu faço isso? Eu venho aqui em Form Style e atribuo ele como FMI Child,
porque ele é um filho, né? Ele vai ser um formulário filho. E quem seria o pai dele? O principal, que recebe o estilo MD Form. Os demais serão filhos dele. Ou seja, qualquer outro formulário criado em projetos MD Form serão MD Child. Bom, feito isso, agora vamos à execução. Vamos aqui no menu, teste, pronto, está aí. O formulário ele foi invocado. Como eu disse, como é um projeto MD Forms, nesse caso aqui faz-se muito isso. Você faz encaixes. Você encaixa os formulários dentro de outros formulários e permite com que outros possam ser abertos. Você vê aqui o formulário de história de saída, ele se sobrepôs ao teste. Existem algumas pequenas diferenças. Você percebeu que eu invoquei o formulário através do comando show. Isso significa que, ao abrir esse formulário, eu ainda tenho acesso a tudo que está ao redor do meu projeto, do meu sistema que está aberto. Em execução que eu estou falando. Agora, existe um outro comando chamado showModal. Se eu invocar um formulário com showModal, eu não posso ter acesso ao que está ao meu redor, porque esse nome modal faz com que nada possa ser feito até que você feche aquela janela. Essa é a diferença. Então, aqui como é MD Forms, não faz sentido eu dar um showModal, né? Porque eu quero abrir outras janelas, né? Se fosse showModal, eu não poderia fazer isso. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, aprendido. Bons estudos e até a próxima.